Paz, meus amados irmãos. Como vocês estão? Está tudo bem? Está tudo na paz? Quem vos fala, pastor Jonathan Ribeiro, com Lendo a Bíblia. Deus permitiu e hoje, segunda-feira, voltamos com Lendo a Bíblia. Bem, meus amados irmãos? Meus irmãos, hoje iremos aprender 6 lições sobre a confissão de Pedro, que você encontra lá em Lucas, do seu capítulo 9, do seu versículo 18 até o 22. Mas você também encontra em outras passagens, amém? Vamos lá, meus irmãos, acompanhe, já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Lucas, do seu capítulo 9, do seu versículo 18 até o 22. Amém, meus amados irmãos? Vamos me acompanhar nesta leitura. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá. A confissão de Pedro. 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram-lhe: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhe: E vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-se os mudou-os para ninguém referissem isso, né? Mandou a que ninguém referissem isso, para que ninguém falasse, né? Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, né? E seja ressuscitado e sejas rejeitados dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Vamos lá, meus amados irmãos, a primeira lição. A pergunta foi feita fora do templo, meus amados irmãos. Porque aqui ela disse assim: aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com os discípulos e perguntaram: Quem diz que a multidão que eu sou? Então a pergunta foi feita fora do templo, porque Jesus estava orando. Jesus costumava orar nos montes, né? A pergunta foi fora do templo, meus amados irmãos. Por que confessar a Cristo Por que ele fez essa pergunta fora do templo? Por que confessar a Cristo Jesus dentro da igreja é fácil? Agora eu quero ver fora. Dizer que Jesus é Deus, dizer que Jesus é mestre, dizer que Jesus é bom, dizer que Jesus cura, dizer que Jesus liberta. Até a igreja é fácil. Agora eu quero dizer lá fora pro amigo de trabalho, pro colega da escola. Eu quero ver dizer para um vizinho seu que Deus é bom, que ele está voltando, que ele necessita voltar para Cristo, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, por isso você já pergunta: quem sou eu? Para você aqui, ó. Quem Jesus é difícil, né, meus irmãos? Falar fora da igreja. Porque a pergunta foi fora do templo, foi fora da igreja, da sinagoga. E aí, você teria essa coragem de falar de Jesus fora da igreja, ali no trabalho, talvez ali na escola, no seu vizinho? Você teria coragem, meus amados irmãos? Amém? Vamos lá. Segunda lição que aprendemos. Uma pergunta corretiva. Olha isso, uma pergunta corretiva. Jesus, ele sabe quem ele era, o filho amado, em quem o Pai se compraz. Você sabe quem é Jesus? Jesus não pergunta porque precisa da opinião das pessoas para prosseguir o seu ministério terreno. E meus irmãos, Jesus não fez a pergunta aqui, ó, para saber quem ele era, para saber das opiniões, porque ele sabia que ele era o filho amado de Deus. Porque quando Jesus se batizou, a pomba desceu e o céu se abriu e disse: Eis aqui o meu filho amado, em quem me compraz. Olha isso, meus amados irmãos. Eu acho que você já deve ter ouvido meu pastor Fábio Gomes. Amém, pastor, um abraço. Ele falou já sobre Charlie Sharps, que teve um evento na cidade que quem parecia mais com Charlie Sharps. E Charlie Sharps foi lá, se fantasiou dele e foi para o concurso.
Você acredita que ele ficou em segundo lugar? Então, se você for depender da opinião das pessoas, nem para você mesmo você serve, meus amados irmãos. Para ser você mesmo, você serve pela opinião das pessoas. Jesus ele não precisava da opinião das pessoas para ele seguir o seu ministério terreno na terra, meus amados irmãos. E você, sabe quem você é? Você sabe quem Jesus é? Ei, não depende das opiniões das pessoas, porque as pessoas falavam que Jesus era isso, que Jesus era aquilo, mas nunca impediu Jesus de pregar, de falar do evangelho, de curar cego, curar coxo, de libertar, de fazer milagre. Ninguém impediu Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá para a terceira lição. Olha isso que forte agora. A pergunta não foi feita após o milagre. Olha isso. Jesus não fez assim, ó. Eu faço um milagre, em seguida vocês respondam quem vocês acham que eu sou. Não, sabe por quê? É muito fácil dizer quem Jesus é quando estamos rodeados de milagres. É muito fácil dizer quem Jesus é quando está indo tudo bem. Por isso que Jesus não fez a pergunta depois que ele fez o milagre, não. Porque ia ser muito fácil. Pra você, quando está indo tudo bem, quando está indo tudo certo, quando você está rodeado de milagre, pra que Jesus é perfeito, Jesus é bom. E quando as coisas estão dando errado, que não está dando o que você quer, aí você fala, Deus, por que, Senhor? O Senhor não me ama, isso e aquilo, e fala que Deus isso e isso, meus amados irmãos. Ei, porque é muito fácil. Mas, na verdade, meus amados irmãos, é quando estiver tudo dando errado. Verdadeiramente, Jesus vai perguntar quem eu sou pra você. Ei, imagina Jesus te perguntasse quem eu sou pra você, o que você responderia pra ele? Ei, imagina, agora, vai na sua mente aí. E Jesus perguntando, filho, quem eu sou pra você? E aí, o que você responderia? Não precisa responder para mim, responda para Cristo. Quem Jesus é para você? Amém? Vamos lá para a quarta lição, meus amados irmãos, que é o quê? Pedro é uma pedra lançada. Olha isso. Pedro é uma pedra lançada. Como assim, Jonathan? Pedro é uma pedra lançada. A palavra Pedro significa no grego, meus amados irmãos, Petros, no grego, né? Que é um fragmento, um pedaço de pedra. Assim como um pedaço de pedra pode ser usado, pode ser lançado, pode ser atirado, Pedro e quem mais confessar Cristo como único e suficiente Salvador seria usado, lançado por Cristo para cumprir o propósito no reino de Deus nessa terra. Olha isso, Pedro significa Petros, que significa pedra, que é um fragmento, né, meus amados irmãos? E pedra ela pode ser lançada. Assim, se você confessar Cristo, se você acreditar em Jesus como único suficiente, crer em Jesus como único Salvador, confiar em Cristo como único suficiente Salvador de sua vida, meus amados irmãos, oh glória! Você pode ser lançado nesses quatro cantos do mundo, pregando e falando do evangelho, da palavra de Deus, meus amados irmãos, da palavra de Deus. Amém? Vamos lá, meus amados irmãos, para a penúltima lição, quinta lição. Então, você pode ser uma pedra lançada, meus amados irmãos. Pedro, uma pedra lançada. E você pode ser uma pedra lançada por Cristo Jesus, meus amados irmãos. Basta você crer, basta orar e pedir para Deus, para Ele falar qual é o propósito dele na sua vida. Bem, vamos lá para a quinta e penúltima lição. Quinta. A igreja não errará o caminho. Nossa. Ainda que surja falsos profetas, a igreja não errará o caminho, não será confundida, meus irmãos. Olha aqui o que Jesus diz no verso 19. Olha o que está escrito aqui no verso 19. E respondendo eles disseram, João Batista, outros, Elias e outros dos antigos profetas ressuscitou. Aí o 20 diz assim, e ele disse-lhe, quem diz isso? Quem sou eu para você, né? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus.
Meus amados irmãos, olha isso que forte. A igreja não errará o caminho. Ainda que surja falsos profetas, ainda que surja pessoas falando doutrinas, isso e aquilo, a igreja não errará o caminho. A igreja não errará o caminho, meus amados irmãos, não errará. E ainda que muitos dizem que Jesus é, nós sabemos quem Jesus é. Isso não mudará o nosso conhecimento sobre a Bíblia, porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Tudo vai passar nessa terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E nós conhecemos a palavra. Quem conhece a palavra não vai ser... Até alguns vão ser confundidos, mas a igreja não errará o caminho, meus amados irmãos. Não errará o caminho, porque o caminho é Cristo. E Cristo, ele não é falho. Cristo, ele não é errante. Cristo, ele é perfeito. Ele nunca pecou. E ele é eterno, meus amados irmãos. Jesus é perfeito, meus amados irmãos. Jesus é bom, ele é justo, meus amados irmãos. Jesus, ele é maravilhoso, ele é salvador, ele é rei, ele é único, ele é soberano, ele é Senhor. Jesus, justo, ele é eterno, ele é único, ele é salvador e ele é Senhor. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá para a sexta lição e última. E nos 4 cantos da terra. A confissão de Pedro está nos 4 evangelhos. Isso não é coincidência. Ei, meus amados irmãos, Cristo quer levar nós para os 4 cantos dessa terra, meus amados irmãos, pregando a palavra de Deus. Pedro confessou que Jesus Cristo é o Deus. Você tem que confessar que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, Cristo, ele é Deus. Ele é Deus. Cristo não é só Senhor, Cristo, ele é Deus. Eu te provo isso. Quando o jovem rico foi ter com Jesus, ele falou: bom mestre, o que posso fazer para ter a vida eterna? Jesus falou: por que me chama de bom? Bom só um que está no céu, que é Deus. E qual seria a resposta desse jovem? Ele poderia falar: mas o Senhor é Deus. Porque muitos só conhecem Jesus como o Senhor, mas não sabem que Jesus, ele é Deus. Ei, meus amados irmãos, Jesus, ele é Deus. E esse Deus, para esse Deus não há nada impossível. Ah, Jonathan, eu não consigo, não tenho condições. Mas Jesus tem. O teu Deus é o dono do ouro e da prata. Ei, mas Jonathan, como que eu vou viajar para o 4 cantos do mundo? Entregue nas mãos de Deus. Pergunte para Deus qual é o seu propósito, se é isso mesmo, se é que Ele quer que te leve para pregar em nações e nações, meus amados. Porque ainda tem muitas pessoas que precisam da palavra, porque nós pregamos ao ouvido, nos ouvidos. É a única pessoa que podemos fazer é pregar aos ouvidos, porque do ouvido para o coração e para a mente, só o Espírito Santo. Oh, glória! Que os meus amados irmãos tenham gostado desse ensino bíblico, desse lindo da Bíblia, com essas 6 lições, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, já compartilhe, deixa o like e se inscreva no canal. Amém? Meus amados irmãos, se Deus permitir, amanhã voltaremos com a mensagem do dia. E o maior aviso é que Jesus está voltando. Amém? Receba essa palavra de hoje para o seu coração.